Abra comigo Romanos, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 9 a seguir. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? No tempo de cancelamento, no tempo de que todo mundo dá um follow, no tempo em que todo mundo já cancela as pessoas, no tempo em que ninguém tem mais paciência para ouvir ninguém, ou ninguém criticar alguém, no tempo que estamos vivendo, que é tudo muito cheio de ódio, muita raiva, né? Segundo alguns discursos de ódio, há tanta intransigência. A Bíblia diz que o cristão que não é do mundo, não anda com o mundo, não segue o mundo. E é interessante às vezes nós analisarmos quantas pessoas seguem a Jesus, e quantas pessoas que se dizem que são cristãos e que deveriam seguir a Jesus, estão seguindo os filhos das trevas, e praticando aquilo que os filhos das trevas praticam, enquanto você deve seguir os princípios cristãos e de homens e mulheres de Deus. É para imitar o que é bom e fazer o que é bom. Nos tempos em que nós estamos vivendo, são tempos de intransigência em muitos aspectos. Paulo aqui está ensinando aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma, que Paulo está lidando aqui com irmãos que eram escravos de outras nações, e que estavam em Roma, que eram extremamente escravizados, que eram menosprezados, que eram dados como lixo, como escória. Era assim que os romanos tratavam os cidadãos, os que não eram cidadãos romanos. Cidadão romano era cidadão de primeira classe, todos os outros eram escória. E aqui o evangelho proliferava no meio da escória, dos escravos. Os judeus que moravam em Roma eram cidadãos de quinta categoria, só os romanos tinham direito a tudo. O evangelho prolifera e começa a crescer no meio dos gentios, e entre os gentios estavam também os judeus que estavam morando em Roma. Paulo faz questão de colocar os romanos, os irmãos em Cristo que estavam em Roma, para cima, para que eles pudessem entender quem realmente eles são. Por isso que é no livro de Romanos que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Mas aqui Paulo está tratando sobre a necessidade do cristão entender que, embora ele vivesse debaixo de opressão, do jugo dos romanos, eles deveriam ter a mente de Cristo, não tornar o mal por mal. Nós estamos vivendo uma geração conturbada, complicada, que precisa de um norte, uma orientação bíblica, e Paulo aqui está falando, por isso que a Bíblia diz que nada de novo debaixo do sol. Paulo aqui está tratando com uma geração que precisava entender quem eles realmente eram em Cristo, depois que aceitavam Jesus. E hoje, como o mundo é mais virtual do que presencial, tudo se faz pela internet, é um mundo muito mal, muito maligno, muito perverso. Existe muita gente maligna e perversa na rede virtual, que faz questão de prejudicar você. Quantos casos de adolescentes jovens aí se matando por causa de críticas acirradas, ferrenhas, bullying. Você tem que saber quem você é em Deus, e você deve entender que há um juiz sobre você, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer que você ande nos princípios da palavra de Deus. Abençoai os que vos perseguem. Paulo estava falando uma linguagem de escravo. O escravo sabia o que é ser perseguido. Paulo diz: abençoai os que vos perseguem. É fácil abençoar quem açoita você, irmão? Não, é difícil. Hoje o açoite que nós recebemos, e muitas vezes, vem da internet. Você não pode postar nada que quem não gosta já açoita você. Açoita você de todo jeito. E não tem açoite mais ferrenho do que a língua, diz a Bíblia. A língua, ela corta mais profundo do que aço, do que qualquer coisa. E muitas vezes você tem sido açoitado, você está aflito, você está sendo afligido, você está sendo oprimido, como os cristãos estavam aqui em Roma, e muitas vezes você está querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, você está ficando indignado, irado, chateado, você está ficando revoltado, mas Deus manda te dizer nessa noite, que você tem um Deus que é o justo juiz, que vai agir por você. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. É fácil isso, irmão? Não é fácil, é muito difícil, mas nós não somos do mundo, não somos mundanos, nós somos cristãos, crentes em Jesus, nós somos chamados para uma vida de excelência. E hoje, nessa geração de internet, fez comigo, eu vou fazer o pior. Quantos casos nós temos visto aí de pessoas que destroem a reputação dos outros na internet? Essa geração que a gente está vendo é pagar mal com mal. Fez comigo, vou fazer 10 vezes pior. E muitas vezes a gente ouve, para tristeza nossa, no meio de cristãos, essa linguagem: fez comigo, vou fazer pior.
Mas você não é do mundo, você não pode se comparar, mas às vezes você está tão influenciado pelo meio social, das redes sociais, das mídias sociais, que você quer fazer a mesma coisa, e você se esquece quem você é, você esquece qual é o seu DNA verdadeiro, você esquece que Jesus é aquele que pagou o preço da cruz para você ter uma vida de excelência e poder ir para o céu. Deus não vai permitir que você seja provado, tentado, além da sua capacidade. Ele sabe que você tem fé para poder suportar essa adversidade, essa prova, essa luta. Deus trouxe você até aqui, Deus permitiu você chegar até aqui, em meio à prova, a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, para você poder ouvir da parte do Senhor nessa noite, essa palavra profética para você. Permaneça firme, permaneça focado, entregue nas mãos do Senhor e deixe Deus agir. Não se deixe vencer pelo mal, porque quando você se deixar vencer pelo mal, você já entregou a vitória para o diabo, e entregou a vitória para o inimigo. Já há uma porção de fé em você. Persevere, lute, continue firme e não deixe a inclinação da carne levar você para a vingança pessoal. O nosso maior algoz, o nosso maior adversário é Satanás, ou o diabo, e ele vai usar pessoas para nos caluniar, nos difamar, nos afligir, nos oprimir, nos perseguir, mas você tem que entender quem você é em Cristo, amém? Não se deixe vencer pelo mal. Ele vai tentar de tudo, usar pessoas, parentes, família, desconhecidos, para oprimir, ofender, angustiar, caluniar você, criar história que não existe. Entregue nas mãos do justo juiz. Pastor, eu estou no meu limite. Deus tem uma resposta para você de vitória nessa noite, amém?